Jofiel. A reversão. Bem-vindos a vocês, humanos em encarnação. Meu nome é Jofiel, anjo e arcanjo do conhecimento e da luz dourada. Recebam minha luz. Recebam o conhecimento. Recebam o amor. Nós estamos, agora, em um período de trocas e de comunicações consagrado à luz. A luz é iluminação. A luz é amor. A luz é vibração. A luz é vida. Vocês são, de maneira incontestável, seres de luz, assim como os anjos e os arcanjos são seres de luz polarizada e manifestada, de acordo com algumas condições que nos são próprias, mas que, também, são lhes próprias. Qual é a característica do ser de luz que vocês são em encarnação? A característica essencial é que a luz está no interior, e que ela é ocultada, mascarada por uma veste específica que é chamada personalidade, cujo objetivo é o de fazê-los viver algumas experiências de afastamento da luz, de afastamento da verdade. Isso é chamado encarnação ou tomada de corpo, ou tomada de carne. As regras de propagação da luz, em sua dimensão, são eminentemente diferentes da propagação da luz nos mundos multidimensionais. As características da luz são diferentes, mas a fonte da luz é a mesma. Há, em sua interioridade, uma luz. Há, em sua interioridade, a divindade. Assim, vocês vivem o paradoxo de estarem encarnados, de estarem escondidos à sua própria luz, e o objetivo da encarnação, além da experiência, é a revelação de sua divindade e de sua luz. Há momentos, na história dos planetas, na história das galáxias e dos sistemas solares, em que a luz revela-se. Este período de mudanças, que sobrevém de maneira cíclica em suas histórias, em suas peregrinações, acompanha-se, sempre, de um mecanismo preciso, ao nível energético, ao nível da consciência, que é chamada reversão. Reversão dos polos de interesse, reversão dos polos de valores. Vocês chegaram a essa etapa de reversão na qual o material deve deixar o lugar para o espiritual, na qual a sombra deve deixar o lugar para a luz. Vocês passam de um mundo manifestado em encarnação para um mundo não manifestado e não encarnado, no qual a luz não é mais dual, mas unidade. Esse estado de transição pode ser vivido de maneira feliz, de maneira dramática, conforme vocês aceitem ou não as mudanças em curso. Isso pertence ao destino individual de aceitar ou de resistir. A luz multidimensional efusiona-se já há numerosos anos na superfície deste planeta, no interior dos seres humanos, hoje. Uma mudança é encadeada. Ela dura algumas dezenas de anos. Ela é anunciada nos grandes ciclos da história dos planetas, por diversos calendários. Vocês estão, hoje, na última fase dessa mudança, aquela que é chamada, justamente, e com razão, a reversão. Toda mudança de plano acompanha-se do que se convencionou chamar reversão. Vocês vivem isso, agora. A reversão acompanha-se de uma mudança de prioridades, de uma mudança de eixo no desenrolar de suas vidas. Esse fenômeno não é mais individual, mas coletivo, ao nível dos humanos, ao nível dos planetas, ao nível dos sistemas solares. A mudança engendrada pela luz multidimensional ultrapassa, e de longe, seu pequeno planeta, mas concerne a organização do conjunto de planetas desse pequeno sistema solar. Quem diz reversão ao nível planetário diz, também, basculamento dos polos, mudança de órbita, mudança nos ritmos. A alternância dia-noite, que é o apanágio da luz da terceira dimensão, em uma manifestação encarnada de Sol exteriorizado, os fará passar à ausência de alternância dia-noite, na qual o Sol interiorizado brilhará sem descontinuar. Trata-se de mudanças importantes, que concernem ao conjunto de estruturas de vida de terceira dimensão. Os sobressaltos que vocês sentem, no interior de seus seres, no interior de suas vidas são apenas premissas dessa reversão. A palavra reversão é propositadamente escolhida, porque ela concerne a todos os planos. O que era interior e escondido será exterior e manifestado.
O que estava no alto estará embaixo. O que estava embaixo estará em cima. Esse processo de reversão é inscrito em suas estruturas energéticas. Ele implica e necessita da passagem da energia da consciência em sua coroa, ao nível do primeiro chakra, também chamado raiz. E, também, a passagem das raízes, da raiz à coroa. Reversão e basculamento de polaridades, também, ao nível de suas vidas. Construir novas vidas, novas regras, novos modos. Isso está, agora, já, realizado nos mundos e nos planos multidimensionais e não ainda encarnados em sua dimensão encarnada, entretanto, programado. A observação das condições climáticas, das condições solares, pelas erupções solares, informa-lhe sobre o grau de evolução dessa reversão. Quem diz reversão diz 3 etapas: etapa inicial, etapa crucial e etapa final. Vocês entraram na etapa inicial. A etapa crucial corresponde ao basculamento em si. A etapa final corresponde ao pós-basculamento e ao estabelecimento de novas regras. O tempo total atribuído, em sua norma terrestre, da totalidade dos fenômenos de basculamento, que eu acompanho, de maneira privilegiada, é uma duração no tempo de 42 meses, que começou no início de seu mês de maio. A etapa inicial, a etapa crucial e a etapa final seguem uma sequência de tempo variável durante esses 42 meses. A etapa final corresponde ao ressemeamento da nova condição de vida na quinta dimensão. A etapa crucial tem um tempo fixo em sua duração de 132 dias, não ainda definidos. Tudo dependerá da duração do tempo inicial que vocês vivem, presentemente. A etapa inicial corresponde à implementação e à transcendência dos 4 elementos da natureza. Vocês vão passar, ao nível climático, coletivo, pelos 4 elementos. Vocês compreenderam, pelo planeta, vocês estão vivendo o elemento água e o elemento terra. Virão, quando da fase do verão, o elemento fogo e o elemento ar, em fases sucessivas que se estenderão em um tempo variável. O que acontece em seu clima acontece em seu interior. O elemento água vai pôr à frente os apegos afetivos e aqueles de que é preciso desfazer-se. O elemento ar vai fazê-los mover-se, mudar, de lugar ou de espaço. O elemento terra vai ser vivido como pressões no interior de sua estrutura física. O elemento fogo inaugurará a manifestação exterior de sua luz interior. Quando a alquimia desses 4 elementos estiver realizada no interior de suas estruturas físicas, por intermédio de entidades que governam o elemento fogo, chamadas, em algumas tradições, os Agnideva, a constituição de sua luz, de suas células será profundamente transformada. Seu DNA não será mais o mesmo. Suas funções nutritivas, sexuais, sociais não serão mais, jamais, as mesmas. Esse programa, que se desenrola em 3 fases, está, portanto, no processo inicial. O tempo que é atribuído para essas 3 fases é lhes conhecido. Vocês poderão divulgar essa informação de maneira mais ampla. Algumas entidades que comandam um núcleo planetário central comunicaram-lhes, há pouco tempo, um processo cristalino extremamente preciso, chamado chaves ascensionais, que vai permitir-lhes realizar a passagem da coroa à raiz e da raiz à coroa, e vai permitir-lhes integrar, muito mais facilmente, esse fenômeno de reversão e, portanto, de ignição de seu DNA, que deve passar de 2 fitas para 12 fitas. Esse processo recorre, de maneira coletiva, a estruturas cristalinas existentes no interior de seu núcleo planetário, que vocês devem configurar e colocar em seu corpo, para chegar a esse resultado. Trata-se, de maneira coletiva, a cristais que vocês chamam Merkaba que reproduzem, nas 3 direções do espaço, a estrutura do selo de Salomão, estrela de 6 ramos, colocado sobre a coroa e a raiz de seu corpo, e permitirão ajustá-los, o melhor possível, às energias que eu derramo, atualmente, sobre este planeta, que favorecem, assim, a etapa inicial, e torna possível o período crucial.
Esse processo deve ser divulgado o mais amplamente possível, por uma razão, que é simples. Nós ancoramos essas energias, de maneira formal, na estrutura planetária, em lugares sagrados que eram em número de 12. Vocês tinham a chance, nesse país, de ter um deles ativado e um segundo em curso de ativação. Por razões independentes de nossa vontade, inerentes aos jogos de algumas forças ditas obscuras que querem retardar o inevitável, nós fomos levados a transferir esse processo de enraizamento, de reversão, que estava, portanto, inscrito, vocês compreenderam, em lugares consagrados, na multidão de seres humanos. A finalidade é a mesma, simplesmente, nós desviamos essa energia que era consagrada em lugares, em proveito dos seres humanos. Qualquer ser humano de boa vontade, qualquer que seja o estado de avanço da revelação de sua luz interior e, portanto, qualquer que seja seu grau de evolução, está apto a viver esse processo. O meio simples que nós encontramos para permitir-lhes inverter, assim, as coroas, foi chamado, pelos povos intraterrestres, e sob a direção do Concílio Intergaláctico que vocês chamam os 24 anciões as chaves ascensionais cristalinas, ao nível coletivo. Esse processo é aquele que enquadra, o melhor possível, o processo planetário. Aí está, caras almas humanas em encarnação, a informação que eu queria dar-lhes. Agora, se, em relação a esse processo e não em relação ao seu indivíduo, vocês têm questões, gostaria de comunicar as respostas. Questão: há precauções a tomar para o primeiro chakra? As energias dos indivíduos importam-nos pouco. Vocês são religados uns aos outros. Vocês todos vivem esse processo. A chave ligada à raiz é universal. Alguns seres, independentemente da aplicação dessas chaves, teriam, de qualquer modo, escolhido a matéria e não a ascensão. O que temos necessidade é do máximo de canais livres, ao nível ascensional e individual humano, para permitir, àqueles que o desejam, viver o processo. Em caso algum esse processo vem mudar a escolha individual. Ele faz apenas reforçar e acelerar a escolha. Questão: pareceria que havia um problema de disponibilidade de Merkaba. Há suficientemente formas cristalinas entalhadas presentes na superfície da Terra. Existe outro protocolo que recorre aos cristais, que vão religá-los à fonte, colocados nos dois mesmos lugares, raiz e coroa, que se chama cristal Lemur e cristal Lemuren, que é, também, em número restrito. Convém fazer esses protocolos. Em último recurso se, daqui ao período que se estende até seu mês de agosto, o número de humanos conectados a esses cristais, por diferentes canais, obviamente, em diferentes países, não seja suficiente, por causa da carência desses meios cristalinos, nós ativaremos, em acordo com o Conselho Galáctico e o Intraterra, outras formas cristalinas. Nós não estamos nesse ponto. De momento, é-lhes demandado fazer circular essa informação, propor esse protocolo a um maior número, para que o máximo de canais ascensionais seja criado, mesmo se os seres humanos, a título individual, escolham a matéria e, portanto, o primeiro chakra. Isso não tem qualquer importância no processo coletivo. Questão: quando se utiliza os cristais Lemures, há um sentido específico a respeitar? Não. Questão: fazê-lo a cada 3 ou 4 dias continua conveniente? E, de momento, e até o período do mês de agosto, o ritmo ideal. Questão: como acompanhar, o melhor possível, esse processo? O contato com a natureza e, em especial, as árvores, é essencial. Colocar suas costas na árvore vai permitir beneficiar-se, de maneira amplificada, desse processo inicial de reversão. Toda árvore adulta está adaptada a esse processo. Os vegetais superiores, que são as árvores, são os primeiros a terem sido informados, energeticamente e em consciência, da inicialização do processo de reversão, na data de 1º de maio.
As árvores são, portanto, percorridas, agora e doravante, de um duplo fluxo que vocês sentirão, apresentando suas costas ao tronco da árvore. Questão: duplo fluxo? Quer dizer ascendente e descendente? Sim. Questão: poderia dar-nos mais informações sobre a obra no vermelho, nos Estados Unidos, este verão? Eu lhes dei o processo arquetípico e não os detalhes do processo. Eles estão confirmados ao nível do processo e a região, também, está confirmada. Entretanto, não é útil para vocês conhecer os detalhes, mas permanecer no princípio geral disso. Saibam, simplesmente, que, quaisquer que sejam os países, quanto mais os canais ascensionais forem abertos, mais o alcance luminoso desses eventos será importante. Eu falo, com isso, de partidas em massa para a luz. Não temos mais perguntas. Agradecemos. O que eu vou propor a vocês é, simplesmente, beneficiar-se da energia dita ascensional. Nisso, eu lhes peço para descruzar o que poderia estar cruzado em vocês, fechar seus olhos, pôr-se em recepção ativa, acolher. Vou pedir para que vocês ponham meu canal em pé. Efusão de energia. Obrigado a vocês. Recebam amor, luz e bênção. Minha luz acompanha-os. Nós podemos sentar o canal, agora. Tradução do francês. Célia G. Austris Dimensio, 1º de junho de 2008.